Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui no canal, dessa vez para a gente falar de Botafogo e Flamengo, o confronto que acontece hoje, o Clássico Carioca, lá no estádio Newton Santos. Não morri, estou aqui vivo, não vou dizer pleno, porque é uma palavra muito forte, enquanto as gaivotas agora resolvem participar, fazer uma participação especial no vídeo. Bom, não morri, como eu falei, por mais que eu preferia ter morrido, talvez a dor fosse um pouco menor depois do Barcelona de Guayaquil ter ganhado o Botafogo dentro do estádio Newton Santos, jogo no qual eu estive presente, né, presencialmente lá no estádio Newton Santos. Infelizmente, a gente acabou sendo eliminado, mas tudo bem, a vida que segue agora, a gente vai para uma nova etapa, que é o Brasileirão, e mais uma vez um sofrimento gigantesco, porque iremos enfrentar um dos candidatos ao título, né, que é o Flamengo, o clássico. Obviamente não podemos ter medo, porém continuamos com um pouco de um pé atrás, né, porque o time não tem apresentado um bom futebol, não temos um bom goleiro, enfim, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vou falar um pouquinho do Flamengo para não deixar sem falar do adversário. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do canal do PH. Se você não me conhece, meu nome é PH Miranda, eu faço vídeo de futebol praticamente todos os dias aqui no YouTube. Aliás, falando um pouco disso, não estive presente nesse meio tempo, né, desde que o Botafogo foi eliminado. Até hoje não foi porque, não quis gravar, o Botafogo foi eliminado, fiquei de birra. Não, eu perdi o meu equipamento, melhor, quebrei, na verdade, né, o meu equipamento de iluminação, né, a minha ring light, então acabei não conseguindo gravar vídeo para vocês porque a iluminação estava ruim. Hoje, por sinal, fez sol aqui no Rio de Janeiro, depois de, sei lá, uns 5 dias sem sol, então consegui gravar aproveitando essa iluminação natural aqui do sol para vocês, enquanto eu não consigo meu novo equipamento de iluminação, beleza? Mas bom, sem enrolação, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, que é muito importante para mim, e de me seguir nas redes sociais, está aqui na descrição do vídeo, beleza? Tem lá o Instagram, o X e o TikTok também. Valeu? Bom, começando falando do Botafogo, porque eu tenho mais propriedade para falar. Cara, o Botafogo vem de uma eliminação muito precoce na Libertadores, né? Ninguém esperava, principalmente os torcedores, ninguém esperava uma eliminação assim tão cedo na Libertadores, né? Na pré-Libertadores. Então, o Botafogo vem de uma quebra de expectativa muito grande, principalmente por parte da torcida, e o que desmotiva muito, né? Desmotiva muito tanto os jogadores quanto a torcida também para um confronto tão difícil que é agora contra o Flamengo, não só por ser um clássico, né? Não só por ser um adversário que a gente sabe que tem uma rivalidade muito grande entre Botafogo e Flamengo, mas também por ser um adversário fortíssimo, né? Um adversário que é um dos candidatos ao título do Brasileirão, tá? Então, e agora, principalmente agora que o Flamengo está retomando a boa fase, né, com esse novo comando do Leonardo Jardim, então vai ser um confronto muito difícil para ambas as equipes, mas eu acho que mais pro lado do Botafogo, porque o viés do Botafogo é aquela setinha para baixo, sabe? Quando você está jogando aquele FIFA, aí tem a setinha para baixo do jogador. Então, o Botafogo tá nessa fase, infelizmente, tá? O Botafogo tá com aquela setinha para baixo. O Flamengo, pelo contrário, tá com a setinha para cima, porque vem de um título do Carioca, vem de um bom resultado contra o Cruzeiro, que também é uma boa equipe, e agora o Flamengo pode ser que esteja engatando um bom momento aí com o Leonardo Jardim. Enquanto isso, o Botafogo vem de uma fase muito ruim, não só de resultados e atuações ruins contra o próprio Barcelona de Guayaquil na ida, por mais que tenha feito um bom jogo no geral, se esperava mais, e não precisa nem falar da volta do vexame que o Botafogo passou, beleza? Mas bom, voltando a falar do Botafogo especificamente, o Botafogo vai ter algumas alterações na equipe, tá? O Anselmi vai ter à disposição agora, finalmente, um bom zagueiro para atuar ao lado de Bastos e Barbosa, tá? O Ferrarese foi apresentado ontem, no dia 13 de março de 2026. O Ferrarese foi apresentado junto ao Júnior Santos ao Botafogo, beleza? Tivemos a apresentação deles dois. Aliás, agora nesse momento está ventando muito, então não sei se está saindo no áudio. Peço perdão se o áudio estiver um pouco danificado por causa dessa ventania inacreditável que acontece logo no momento que eu estou gravando, beleza? Mas enfim, voltando. Ontem tivemos a apresentação de Ferrarese e Júnior Santos, dois jogadores que estarão presentes, está relacionado já para essa partida contra o Flamengo. O Ferrarese deve já começar jogando, beleza? Mas o Júnior Santos deve começar no banco, tá? Tanto ele quanto o Christian Medina, que deve fazer a sua estreia, entre aspas, porque ele vai começar no banco também, tá? Ele veio de uma leve lesão ali
no início, quando assim que ele chegou no Botafogo, e agora ele volta já recuperado, né? E deve fazer a sua estreia, quem sabe, né? Vai que ele entra aí nesse jogo contra o Flamengo, esperamos que, né, consiga fazer uma boa atuação, tanto ele como quem sabe o Júnior Santos, quem sabe fazendo a sua estreia, beleza? Bom, em relação ao goleiro, né, a grande questão aí do Botafogo em 2026, o grande problema, né, o grande obstáculo do Botafogo nesse ano, nessa temporada, é o goleiro, né? A meta do Botafogo. E para o jogo de hoje, a gente deve ter uma mudança também. Pela primeira vez no Brasileirão, o Raul, sim, nosso terceiro goleiro, deve ser o titular, já que tanto o Neto quanto o Léo Link não vivem em boa fase, mais especificamente o Léo Link, porque o Neto já estava há um tempinho fora, né? Depois de atuações horríveis, né, horrendas do Neto, principalmente nos clássicos contra Vasco no ano passado, contra o Fluminense nesse ano no Campeonato Brasileiro e mais recentemente contra o Flamengo na semifinal do Carioca. Né, nos 3 clássicos ele falha, não só esses, né, mas algumas outras atuações também ruins. Tá? Não digo nem de frangos, tá? Nos clássicos sim, acho que foram atuações assim em que tomou gols que poderiam ser bolas extremamente defensáveis, mas em alguns outros momentos não passa aquela segurança, tá? Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, eu senti que o Neto não atuou mal, tá? Não acho que ele frangou, não, mas são bolas extremamente defensáveis se fosse algum outro goleiro na minha visão, beleza? Você pode ter outra opinião, a minha opinião é essa, tá? Quanto isso, o Léo Link, que foi o substituto do Neto, que era o nosso segundo goleiro, o Léo Link entra no time logo após a atuação do Neto muito ruim contra o Flamengo, se eu não me engano, e aí o Léo Link começa mais ou menos bem ali contra o Fluminense, se eu não me engano, ele dá um indício ali que pode ser um bom substituto contra, no Botafogo, né? No Carioca contra o Fluminense, antes até do Neto ter falhado contra o Flamengo, e aí depois do jogo contra o Flamengo, ele ganha a titularidade, né, o Léo Link. E essa titularidade vai se perdendo aos poucos, né? Essa confiança do técnico e da torcida vai se perdendo aos poucos, principalmente depois da pré-Libertadores, né? Que o Botafogo faz uma campanha muito ruim, tanto nos jogos contra o Nacional Potosí e agora contra o Barcelona de Guayaquil. Tá? Nos 4 jogos, na verdade, o Botafogo deixou a desejar bastante, na minha opinião. Tá? Poderia ter feito boas atuações, melhores atuações, na verdade. Então, e dessas atuações, o Botafogo perde muito, na verdade, né, por conta de Léo Link no gol. Tá? Não digo nem naquele jogo, nos 2 jogos contra o Nacional Potosí, acho que não falhou, foi bem, foi seguro, mas principalmente contra o Barcelona de Guayaquil, os 2 gols que o Botafogo sofre lá no Equador e agora aqui no Newton Santos, os 2 gols que o Botafogo sofre tem, sim, muita culpa do Léo Link e, obviamente, a torcida ficou extremamente impaciente porque a eliminação do Botafogo está diretamente relacionada com a ausência de um goleiro seguro, um goleiro que passa segurança, passa confiança para a torcida, né? E acho que essa é a principal coisa que o time precisa para ser um time campeão. Não um time campeão, mas um time competitivo, tá? Eu acho que sim, tem muita culpa do time não ter encaixado, de a gente não ter conseguido fazer nem sequer um gol no Barcelona de Guayaquil, é óbvio que tem culpa nisso, tá? Mas também tem muita culpa, uma parcela ali gigantesca de culpa da gente não ter um goleiro que passa segurança, que passa confiança, tá? Então, muita eliminação que o Botafogo sofreu foi por conta de um goleiro. E agora devemos ter aí uma alteração, né? Quem deve ocupar a vaga do Léo Link, por conta de toda essa pressão que ele está sofrendo, jogar um clássico não é o melhor para ele, com certeza não. E o Raul deve receber essa oportunidade aí no gol do Botafogo. Ele que atuou nos jogos da Taça Rio, né, pelo Botafogo. O Botafogo jogou a Taça Rio com o goleiro Raul, né, no gol. Teve atuações seguras, mas também não foi muito testado, tá? Então, vejo muita gente falando, porque o goleiro mais seguro do Botafogo em 2026 é o Raul. Pode ser que sim, mas, poxa, ele foi testado contra Bangu e Boa Vista. Então, pô, desculpa aí, todo respeito ao Bangu e ao Boa Vista, mas não são testes necessários para você dizer que é um goleiro seguro, beleza? Principalmente para uma equipe como o Botafogo. Mas, enfim, voltando, o Raul deve ser o titular. Esperamos que ele faça uma partida ok, tá? Eu não espero milagre e tal, porque é o Raul, todo respeito ao Raul. Mas é o terceiro goleiro, né? Até agora ele não se mostrou
um goleiro bom, enfim. No ano passado, nas vezes que entrou, não comprometeu, mas também não foi aquele goleiro. Então, eu espero uma partida ok, uma partida segura, sem falhas, tá? De verdade, é algo que a gente espera minimamente de um goleiro que esteja no Botafogo, beleza? Bom, vamos torcer para que isso aconteça, tá? Falando do time em si, como eu falei, o Botafogo, o Anselmi deve ter a entrada, né, a chegada do Ferrarese como titular. Agora, finalmente, teremos um zagueiro atuando ali ao lado de Bastos e Barbosa nesse estilo tático do Anselmi, tá? Que foi muito impactado, sim, pela ausência de jogadores, ausência de peças que fortalecessem o estilo do Anselmi, tá? Então, muito tempo a gente viu, por muito tempo não, desculpa, desde do início da temporada, o Anselmi tem que improvisar jogadores para que o time consiga atuar da maneira que ele quer. E isso, obviamente, é muito impactado. E o Botafogo foi muito impactado por isso, de forma negativa, né? Porque você coloca o Ponte, por exemplo, o Matheus Martins lá na frente, atuando em posições que não são as dele, e acabam tendo atuações ruins muito por conta disso, e acabam sendo criticados por mim também, tá? Eu critiquei bastante, eu falei nos últimos vídeos, mas acho que não tem grandes parcelas de culpa desses jogadores. Não digo nem o Matheus Martins, que eu acho que aqueles gols que ele perde inacreditáveis, mas o Matheus Ponte principalmente, porque eu acho que não é a dele, a gente sabe que não é a dele, ele atuando como lateral, a gente já sabia que ele não era bom defensivamente, aí ele vai lá e bota ele de zagueiro. Todo respeito ao Anselmi, mas eu acho que é uma burrice, uma enorme burrice, e aí quem paga o pato é o Ponte, que está atuando ali, e tem a instrução de atuar daquela forma, mas a gente sabe que ele não é bom defensivamente, o Anselmi também deve saber, porque viu os jogos que ele fez, e mesmo assim continua atuando. Agora, vamos ter um zagueiro, né, que é o Ferrarese, atuando ali, provavelmente nessa função. O Ferrarese que chega para ser esse zagueiro titular momentâneo, a gente não sabe se ele vai ser o zagueiro realmente titular da temporada do Botafogo, mas ele vinha de um bom momento no São Paulo, tá? Teve bons momentos, uma boa fase no São Paulo. Acho que o torcedor do São Paulino ficou muito, não vou dizer triste, mas impactado com a notícia de o São Paulo não ter feito nem força para segurar o jogador. A gente sabe do momento financeiro crítico que vive o São Paulo, mas ainda assim o São Paulo não fez nem força para segurar o jogador que a torcida do São Paulo gostava, né, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais. Então, um jogador que achei uma boa contratação do Botafogo, né? Ele vem de empréstimo por um ano. Acho que para suprir essa ausência do Caio Pantaleão, que é o nosso zagueiro realmente titular, na minha opinião, que seria esse zagueiro titular, e aí vai ficar mais ou menos aí um ano fora, né? Tem a previsão ali de outubro para voltar dessa lesão que ele teve no ano passado, mas acho que ele deve ficar mais tempo, tá? A gente viu como foi o Bastos, eu espero que não, tá? Pelo amor de Deus, torço muito para a recuperação rápida dele, porque a gente sabe que é um bom jogador, mas a gente sabe como é que é, tá? Essas lesões assim muito graves geralmente demoram um pouquinho de tempo, sim, tá? Mas como eu falei, espero realmente que ele volte logo. Mas o Ferrarese vem para suprir essa vaga, essa ausência de um zagueiro muito importante que fez muita diferença, né, para gente, essa ausência. Então acho que pode ser uma boa chegada, beleza? Outra mudança que o Botafogo deve ter é o meio de campo com o Alan voltando a ser titular, tá? Com essa chegada de um zagueiro, né? O Newton, ele deve perder a vaga do time. Ele já tinha sido especulado uma volta do Alan no time titular já no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, porém acho que ele não estava 100%, agora ele deve estar 100% e deve voltar ao time titular. Ele começou a temporada como titular, fez boas atuações ali contra o Cruzeiro, contra o próprio Fluminense, acho que ele foi bem, mas aí ele sai logo ali no início da partida contra o Fluminense não, contra o Grêmio, e ele sai na partida logo no início contra o Fluminense, né? E, enfim, aí o Botafogo ganha defensivamente. Eu acho que a principal carência do Botafogo no ano tem sido a parte defensiva, né? O entrosamento com o estilo de jogo com o Anselmi tem sido um fator assim que tem prejudicado muito, tá? O Botafogo ainda não conseguiu encaixar com esse estilo de jogo novo do Anselmi, e isso prejudicou muito a temporada do Botafogo. A gente perdeu essa vaga na Libertadores, a gente vai jogar Sul-Americana agora, mas vamos ver se vai ser bom para o Botafogo, né? Essa permanência, né, desse estilo de jogo do Anselmi, né, com 3 zagueiros, enfim, a gente sabe que não é fixo, né, dentro de jogo, mesmo dentro de campo, tem muitas alterações táticas ali do Anselmi, a gente viu muito isso ao longo dos jogos, tá?
O Botafogo só tem a ganhar com essas chegadas de Ferrarese, Júnior Santos, essas mudanças aí, essa volta do Alan, enfim, e a volta, né, a chegada, na verdade, do Medina, que deve atuar, né, no jogo de hoje, quer dizer, deve entrar no jogo de hoje ao longo do jogo, vamos ver como é que vai ser, beleza? Falando um pouquinho do lado do Flamengo, só para não deixar de falar, o Flamengo vem de um bom resultado contra o Cruzeiro, já tinha vindo de um bom resultado contra o Fluminense, mas a atuação mesmo dentro de campo, o Flamengo só foi mostrar contra o Cruzeiro, finalmente conseguiu impor, né, o Leonardo Jardim conseguiu impor o seu estilo de jogo, né, com pressão pós-perda, com jogadas pela lateral, a superioridade numérica pelas laterais. Então, o Leonardo Jardim conseguiu impor o seu estilo de jogo muito bem contra o Cruzeiro, que é um time que ele conhece bem, né, a gente sabe, e conseguiu atuar não de forma predominante com o seu estilo de jogo, a gente sabe que ainda está num processo de adaptação, mas consegue fazer os seus encaixes muito bem e faz boas mudanças, né, no time, que faz com que o Flamengo ganhe a partida. A gente sabe que também tem uma parcela de culpa ali do Cruzeiro, né, um demérito do Cruzeiro, mas acho que é muito mais mérito do Cruzeiro, do Flamengo, desculpa, em ter ganhado aquela partida, uma partida muito boa do Flamengo, e o resultado não precisa nem falar nada, um resultado muito bom para a tabela de classificação do Flamengo, que não vem de uma boa temporada no Brasileirão, mas agora parece estar numa viés de alta, né, do Flamengo, agora com a chegada do Leonardo Jardim. O Flamengo que tem um retrospecto muito bom lá no Newton Santos, tá? Das últimos 10 jogos no estádio Newton Santos, o Flamengo ganhou 9, né? Sendo essa única derrota para o Botafogo no ano de 2024, né? Que foi aquele ano histórico, aquele 4-1 absurdo que o Botafogo conseguiu fazer em cima do Flamengo. Mas se você pegar num todo, o Flamengo é extremamente superior jogando dentro da casa do Botafogo. Então, é um retrospecto muito ruim pro lado do Botafogo, ótimo pro lado do Flamengo, porque tem esse viés de alta e o Botafogo tá num pessimismo um pouco pro lado da torcida, mas como a gente sempre fala, né, clássico, não existe isso, clássico é jogado jogo a jogo, pode ser o pior Botafogo da história, o melhor Flamengo da história, vai dar jogo, vai ser um jogo difícil para ambas as equipes, beleza? Mas bom, voltando a falar da equipe do Flamengo, o Flamengo deve jogar com uma equipe um pouco mexida, tá? O Léo Ortiz deve perder a sua vaga hoje especificamente para o Vitão, por causa da sequência de jogos que o Flamengo vai ter. Então, hoje, especificamente, o Vitão deve entrar, ou o próprio Danilo, tá? Deve jogar no lugar do Léo Ortiz, que vai ser poupado provavelmente, tá? Nessa sequência aí de 10 jogos que o Flamengo vai ter praticamente sem um descanso grande, então vai ter uma sequência muito grande, então o Flamengo deve poupar alguns jogadores, que não vai ser, por exemplo, o Lucas Paquetá, que sentiu, né, no jogo passado, ele até já jogou com uma proteção na mão, né? Ele, se não me engano, ele torceu o dedo, não posso dizer que realmente o que ele teve, mas ele teve uma fratura no dedo na mão direita, e ele deve jogar com uma proteção, tá? Muito se especulou do que ele podia ser poupado e tal, mas ele não vai ser o que vai acontecer, ele deve jogar com uma lesão, uma proteção, e o Flamengo já comunicou que ele está liberado para jogar essa partida, beleza? Bom, alguma outra mudança na minha cabeça aqui que vem? Acho que não, tá? Que eu estudei um pouquinho. O Flamengo deve jogar com um time muito parecido do que jogou contra o Cruzeiro, com essas mudanças que eu falei, né, jogadas pelas laterais. Então, é muito importante que o Botafogo se atente a isso, né? O Botafogo deve fazer alguma modificação para que consiga combater esse estilo de jogo muito vertical, que é o estilo de jogo do Leonardo Jardim. Beleza? Vamos ver como que vai ser, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E daqui a pouco vamos ter o jogo aí de Botafogo e Flamengo. Mais tarde provavelmente vai ter o pós-jogo, ou amanhã, vamos ver como é que vai ser, beleza? É isso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder notificação de nenhum vídeo aqui, beleza? Se o áudio ficou ruim, eu peço perdão, tá? Tá ventando bastante aqui no Rio de Janeiro. Também som de passarinho, de moto, enfim. Peço perdão, mas é isso que nós temos para hoje, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis, valeu, até o próximo vídeo.